Conheça agora a história do Padre Vítor com o diácono Fábio Pavan. A Igreja Católica nos faz conhecer as histórias dos santos e, através delas, grandes exemplos de pessoas que superaram muitas dificuldades para viver o Evangelho na sua integralidade. Hoje nós vamos conhecer a história de um beato, um grande homem que está ainda em processo de canonização e que viveu uma história maravilhosa aqui no Brasil, no interior de Minas Gerais. Francisco de Paula Vítor, também conhecido ou muito mais conhecido como Padre Vítor. Ele nasceu no dia 12 de abril de 1827, numa conjuntura política, social e econômica bastante complicada para uma pessoa como ele naquela época. Ele negro, filho de escrava e consequentemente também escravo. Ele nasceu numa época em que não havia sido aprovada a Lei do Ventre Livre, de 1871, e também não havia sido aprovada a Lei Áurea, de 1888, que abolia a escravatura. E assim, ele viveu numa época de muito preconceito, de muito racismo e de muita segregação. Ele teve muita sorte. Muitas coisas aconteceram em sua vida para que, de fato, tudo ocorresse como ocorreu. A sua senhora e, consequentemente, senhora da mãe dele, era uma mulher muito piedosa, muito bondosa, muito caridosa e o ajudou muito desde criancinha. Ela foi a sua madrinha, Mariana Bárbara Ferreira. Ela o ajudou sempre muito, desde muito cedo. Na verdade, ela tratava os escravos e, consequentemente, sua mãe e o próprio Francisco, não como escravos, mas como pessoas livres. E assim proporcionou ao jovem rapaz uma aprendizagem em escola e depois um curso de aprendizagem de alfaiataria. Mas aqui começaram os primeiros problemas do jovem Francisco. Um dia, indagado pelo seu mestre de alfaiataria, o que ele queria ser, qual as pretensões dele, ele disse que queria ser padre. E por ter falado isso, simplesmente levou uma surra pública, porque naquela época um negro, e ainda mais escravo, era impensável ser padre. Mas esse fato deixou sua madrinha, a senhora Mariana, bastante compadecida. E ela procurou o vigário da cidade para dizer das pretensões da vocação do jovem Francisco. O vigário, a princípio, ficou um pouco apreensivo, mas disse à senhora Mariana que o bispo diocesano viria fazer uma visita em breve, uma visita pastoral, e apresentaria o caso a ele. Quando o bispo, Dom Antônio Viçoso, chegou à cidade e ficou sabendo do fato, quis conhecer o jovem rapaz e ficou impressionado com a disposição, com a inteligência, com a vivacidade dele e resolveu comprar essa briga, literalmente. Pediu para que o pároco, o vigário da cidade, o ajudasse com aulas de latim, de francês e de música, aulas que ele teve na própria casa da senhora Mariana, e assim se preparasse melhor para entrar no seminário. Passado esse período de preparação, Francisco foi muito contente, alegre. Disse que ele foi da cidade de Campanha, onde ele nasceu e onde residia, até a cidade de Mariana, onde estava o seminário, a pé, e o tempo todo cantando e dando glórias a Deus, porque estava fazendo aquilo que de fato Deus havia preparado para ele. Quando ele chegou no seminário, não quiseram receber pelas portas da frente, como faziam a todos os novos seminaristas. Achavam que ele era um escravo que tinha vindo ao seminário para prestar serviços e quiseram que ele entrasse pelas portas do fundo. Precisou da intervenção do bispo novamente para convencer aquelas pessoas de que aquele jovem negro era de fato um seminarista e um candidato a padre. No começo, os seus amigos, seus companheiros de seminário, tratavam-no de uma forma diferente, como um escravo. Davam a eles serviços para que eles engraxassem os seus sapatos, lavassem as suas roupas, coisa
que humildemente o jovem Francisco fazia sem reclamar. E com o passar do tempo, essa forma humilde, mas também bastante caridosa e amorosa de ser de Francisco acabou ganhando os corações dos seus amigos, dos seus companheiros de seminário. E eles passaram a admirar aquele jovem rapaz pela sua disposição e pela sua disciplina nas orações e também nos seus afazeres. Passado o tempo necessário, o jovem seminarista foi ordenado padre. Também houve algumas discriminações no rito de ordenação, durante o momento da cumprimentação dos novos padres. As pessoas cumprimentavam do jovem padre negro de forma diferente. Não davam a ele as mesmas reverências que davam aos outros jovens padres. Por exemplo, não beijavam as suas mãos. Foram poucos os que o fizeram. É bom lembrar que nesse período ainda vigorava a lei da escravatura e ele era o primeiro padre negro ex-escravo do Brasil. E isso, de fato, causou muita controvérsia na sociedade daquela época. Depois de ordenado, Padre Vítor foi mandado para sua cidade natal, para a Campanha. E lá ele ficou quase um ano, 11 meses, aguardando até que fosse transferido para a sua paróquia definitiva. E foi transferido para a cidade de Três Pontas. Mas vocês acham que foi fácil? Também não foi fácil. Quando ele chegou em Três Pontas, a sociedade, principalmente as pessoas mais ricas, não quiseram um padre negro e tratavam-no de negão. Não se referiam a ele nem como padre. É bom lembrarmos que naquela época um padre, o vigário da cidade, como era chamado na maioria das cidades do interior, ele tinha tanto poder quanto um juiz, quanto um prefeito. Era uma pessoa, de fato, muito respeitada. E aquelas pessoas ricas, poderosas, da alta sociedade, queriam render ao negro esse poder, esse respeito. E vieram até a igreja pedir ao bispo para que trocassem o padre. Mas o bispo, Dom Antônio Viçoso, novamente foi enérgico. E ele, que era um defensor dos negros e um defensor da abolição da escravatura, disse que não, que ele iria ficar lá, que aquele padre estava preparado para ser o pároco daquela cidade, para ser o vigário, como era chamado, daquela cidade. E da mesma forma como aconteceu no seminário, com o passar do tempo, Padre Vítor foi ganhando o coração de todos daquela cidade e de toda a região. Mesmo as pessoas mais reticentes, que no começo tinham preconceito contra o padre negro, acabaram derramando o seu coração diante dos pés desse padre, que os convenceu que ele veio para amar, inclusive para amar os seus inimigos. Como ele dizia, vim para servir, para amar, inclusive fazer o que Jesus nos pediu, amar os nossos inimigos. Isso fez com que aqueles homens poderosos acabassem ficando rendidos, sem ter o que argumentar contra um homem tão bondoso dessa forma. E assim, Padre Vítor exerceu o seu ministério, o seu sacerdócio, de uma forma monumental, nós podemos dizer. Ele era muito caridoso e atuou em várias frentes. Ele fazia questão de que os seus jovens, os jovens paroquianos, fossem bem educados, não só na educação religiosa, do catecismo, mas também na educação secular. Ele fez da casa paroquial uma escola, e essa escola se tornou tão famosa que as pessoas das cidades maiores, vizinhas, vinham estudar nessa escola pela fama que tinha de ter um bom ensino. O próprio Padre Vítor lecionava na escola aulas de latim e de francês. Quanta superação na vida de um homem que era escravo, que foi discriminado praticamente a vida toda. Outra coisa muito interessante na vida de Padre Vítor foi que ele era um grande exorcista. O que nós dizemos hoje, principalmente na renovação carismática, ele tinha o carisma do discernimento dos espíritos. Chegava perto de uma pessoa e sabia se ela estava com problemas psicológicos ou se era um caso de possessão. E ele tinha um crucifixo que ao mesmo tempo era também o aspersório que ele usava na maioria dos seus rituais.
Sim, sempre com muita eficiência, conseguia concluir os seus ritos, dando às pessoas as libertações que elas precisavam, tanto espiritual quanto também física, psicológica e emocional. Um homem também que amava a música e as danças, promovia bailes na sua paróquia, sempre muito respeitosos, é claro. Tinha que terminar à meia-noite. E outra coisa interessante da vida do Padre Vítor é que ele era tido como um homem bravo, um homem severo, de uma fala firme, um vozeirão. Diz que ele tinha uma voz muito grave, muito potente e que era sempre muito firme nas suas falas, mas de um coração de uma criança, um coração sempre pronto a ajudar. Padre Vítor não fazia conta de dinheiro. Se alguém estivesse precisando de alguma coisa, o que ele tinha, ele dava. Com muita frequência, são os casos que ele deu a sua própria roupa a pessoas necessitadas e também a própria comida que ele tinha para comer. Sempre viveu de esmolas, de doações e dava tudo que ele tinha também em esmolas e doações. Conta-se que numa determinada situação ele recebeu uma vultuosa doação de um fazendeiro rico que gostava muito do Padre Vítor. E ele estava voltando para casa e no meio do caminho foi abordado por uma pessoa que estava precisando de alimento, estava com a filha também adoentada e sem pestanejar, Padre Vítor deu a esse homem o envelope que o fazendeiro havia lhe dado. O homem andou alguns passos e a hora que viu o tamanho da quantidade de dinheiro que tinha ali dentro, pegou apenas o que ele precisava e devolveu o envelope a Padre Vítor. Padre Vítor não quis receber de volta, falou, não, eu te dei, está dado, não vou pegar nada de volta, aproveita o dinheiro e faça um bom uso dele. E assim era o Padre Vítor, ele não contava nada, o que ele tinha, ele dava. No começo do seu sacerdócio, a casa paroquial tinha portas abertas. Todas as pessoas que estavam precisando de comida, de alimento, de remédio, de roupas, podiam entrar e pegar o que estava à disposição, porque Padre Vítor deixava tudo sempre à vontade para as pessoas carentes irem lá e pegarem. Dessa forma, o movimento de fiéis começou a aumentar muito na cidade e a igreja ficou pequena. Padre Vítor decidiu então fazer uma igreja maior, uma igreja mais apropriada para receber os seus fiéis. Mas acabou caindo numa dívida que ele não conseguia pagar. O bispo, quando ficou sabendo, através de alguns moradores que ainda eram contra o Padre Vítor, chamou o padre para conversar e disse a ele que se ele não pagasse a dívida, se ele não arrumasse uma forma de quitar aquela dívida da paróquia, ele iria ser transferido e o bispo mandaria um outro padre para aquele lugar, para administrar aquela dívida. O Padre Vítor, então, foi lá para conversar com o bispo pessoalmente. E aqui tem uma história bastante pitoresca. Porque quando ele chegou para a visita, disse que ele tirou o chapéu que ele estava e o pendurou na parede. E o bispo ficou olhando para esse chapéu e não tirava os olhos do chapéu. Conversava com o Padre Vítor e voltava os olhos para o chapéu. Terminada a conversa, o bispo falou, olha, então vamos ver o que nós fazemos a respeito dessa dívida. Depois nós conversamos melhor. E o Padre Vítor pegou o chapéu e foi embora. Mas sabe o que aconteceu? Naquela parede não havia nem prego e nem nada que pudesse pendurar o chapéu. O chapéu ficou pendurado na parede por um milagre. E assim o bispo achou que não deveria transferir aquele padre de paróquia. Mas olha o que aconteceu. Na viagem de volta, quando chegou à sua paróquia, os paroquianos, os fiéis, o receberam com as promissórias das dívidas todas pagas. Quando eles ficaram sabendo que o seu querido vigário seria transferido por causa das dívidas, deram um jeito, fizeram uma campanha e angariaram os fundos necessários para pagar aquela dívida. E assim o Padre Vítor pôde continuar naquela paróquia até o dia da sua morte. Padre Pedrinho Missionário esteve também na igreja de Nossa Senhora da Ajuda, a igreja construída pelo beato Padre Vítor, e aonde estão os restos mortais do nosso querido padre. Vamos lá então com o Padre Pedrinho Missionário. Eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora da Ajuda, da cidade de Três Pontas, Minas Gerais. E aqui nós temos
Aqui o povo mineiro tem uma grande devoção a este beato, Beato Vitor. Aí, olha. Essa paróquia lota de muita gente, muitos peregrinos vêm aqui fazer a sua devoção. A senhora sempre vem aqui visitá-lo? Sempre. Sempre, né? Nossa. Nosso anjo, né? Hã? É o nosso anjo. O nosso anjo, né? Até lá. Ele morou aqui, 50 e tantos anos. morou 50 e tantos anos aqui. E já tinha fama de santo, já? Não. Ele era muito humilde, muito discriminado. Porque era preto, né? Ah, Na sim. época. Tem Então- um livrinho com a vida deles. Ah, eu vou procurar esse livrinho. Você conhece o memorial? Não. Aqui do lado de cá, o memorial Padre Vitor. Tem os paramentos que foram dele. Você é da onde? Eu sou do Paraná. Paraná. Paraná, sou de Santa Fé. Nós tivemos a graça, eu tenho uma estola, que foi dele, uma maravilha. Mas vive andando, hoje ela está em Três Corações. Está em Três Corações. Essa Foi estola um aqui. doente. Foi dele. E meu menino ganhou. Porque os objetos dele ficam tudo aqui no memorial. Sim. E nós ganhamos, mas vai para Belo Horizonte. O povo tem muita devoção. Ele é verdadeiramente um santo, né? sim. Aqui, ó. Não sei se vai ficar com esse. Tem a relíquia dele, ó. E tem aqui a relíquia dele. Está aqui a relíquia dele. Cônigo Francisco de Paula Vitor. Nasceu em Campanha no dia 12 de abril de 1827 e faleceu aqui em Três Pontas, cidade de Três Pontas, Minas Gerais, no dia 23 de setembro de 1905. Mesmo dia do Padre Pio. Mesmo? Fica com esse, senhor. Ah, obrigado. Às vezes o senhor não... Ali o senhor vai achar, agora com a relíquia não é fácil a gente encontrar. Olha, o nome da senhora qual que é? Diana. Deis. Eu ganhei aqui, olha, com uma relíquia. E ela tem uma estola que foi dele e ela tem parente aqui em Maringá. Padre Francisco de Paula Vitor acabou falecendo no dia 23 de setembro de 1905, aos 78 anos de idade. Padre Vitor tinha uma saúde já frágil há algum tempo e provavelmente a causa da morte dele foi um AVC que o levou de forma súbita. O povo da cidade de Três Pontas chorou a morte do seu querido vigário durante 3 dias. Vieram muitas pessoas de várias cidades da região e até da capital para prestar as últimas homenagens a esse querido homem. Esse homem que realmente revolucionou toda aquela região, todo o sul de Minas. Padre Vitor foi sepultado e muitos milagres foram atribuídos a ele ainda em vida e também por intercessão dele depois de sua morte. E um milagre que de fato foi validado pelo Vaticano foi o milagre que deu a ele o título de beato. O processo de canonização ainda está em vigor. Estamos esperando o segundo milagre confirmado para que o beato Padre Vitor seja de fato elevado ao grau de santo. Mas isso é uma mera questão de conveniência humana, porque de fato esse homem goza das glórias de Deus. E de fato foi um homem que, como a história de tantos outros santos, nos mostra que quando nós queremos algo e quando nós de fato andamos de acordo com a vontade de Deus, nós conseguimos fazer o impossível. Sobre a história de Padre Vitor, eu não consigo pensar em outra frase como aquela que nós normalmente escutamos nos treinamentos empresariais, motivacionais, dizendo que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Esse foi um grande homem, um homem que nos deixa um exemplo de vida maravilhoso. Revolucionou a história de uma cidade e de toda uma região e ainda continua movendo os corações de pessoas com o seu exemplo de pessoa simples, mas determinada em fazer a vontade de Deus. Nós podemos tomar o exemplo do beato Padre Vitor para as nossas vidas e diante das tribulações que nós vivemos no dia a dia, não deixar que isso nos afete, porque olha,
Esse homem viveu coisas muito piores e seguiu adiante e conseguiu fazer aquilo que Deus havia lhe incumbido de fazer. Foi um grande homem, um grande padre e hoje um grande exemplo para todos nós. Nosso querido Padre Pedrinho missionário esteve na cidade de Três Pontas, teve a graça de conhecer algumas pessoas e também a história de Padre Vitor em loco, no lugar onde tudo aconteceu. E você vai ver agora algumas entrevistas e alguns bate-papos do Padre Pedrinho nesse incrível lugar, onde já é um santuário e estamos aguardando esse grande momento em que o Beato Padre Vitor se tornará de fato São Padre Vitor. Aqui em Três Pontas, Minas Gerais, e olha, eu conheci a vida de um Santo Padre Vitor. Bom, primeiro quem está fazendo a filmagem é o Samuel, aqui desse santuário. O nome da senhora? Danusa Madalena. A Madalena fizemos já um tour explicando um pouquinho sobre a vida do Padre Vitor. Eu gostaria que você falasse, Madalena, um pouquinho para nós sobre o Padre Vitor, tudo isso que a senhora falou, fale para nós. Sim, o Padre Vitor é uma pessoa muito santa. O que ele nos deixa aqui em Três Pontas? O que ele nos deixou? Exemplo de caridade, exemplo de bondade, né? Foi um padre muito simples. Foi o primeiro padre negro. Ele era de Campanha e ele foi estudar no seminário de Mariana. A Campanha é uma cidade que é sede de diocese, né? Diocese de Campanha. Então ele nasceu em Campanha. Ele nasceu em Campanha e foi estudar no seminário de Mariana. Ele era filho de uma escrava e a sua madrinha, Dona Mariana, libertou ele para ele entrar no seminário. Ele, formando padre, ele veio para Três Pontas. Ele ficou 53 anos como padre aqui e ficou aqui até morrer. Em 2015, ele foi beatificado. E a cidade de Três Pontas considera ele como um anjo, o nosso anjo tutelar. Depois que ele foi beatificado, a gente tem a festa do Padre Vitor. A festa do Padre Vitor é comemorada todo dia 23 de setembro, que é a data do seu falecimento. E dá muita gente, né? Tem muita gente, várias pessoas, né? De vários lugares. Então, todas as pessoas vêm visitar a festa do Padre Vitor, vêm fazer um agradecimento, fazer um pedido, e várias pessoas são devotas. Na festa do Padre Vitor, é muita gente que tem. E aqui, o que a gente faz? A gente recebe muita doação de leite, de pão, né, de café. E na festa dele, a gente serve esse pão, esse leite, esse café, a água, tudo doação. E a festa dele é como um agradecimento, né? Porque a gente fica imaginando, na época da escravidão, um negro conseguir ser padre, é uma bênção de Deus. Madalena, a Madalena estava contando para nós, depois eu li o documento todo, porque para ele ser padre, ele era filho de uma escrava na época, era filho de uma escrava. Esse parece que não tinha pai. O pai dele era desconhecido, ele não conhecia. Inclusive na carta aparece nascimento ilegítimo. Né? Nascimento. É que nem uma mãe solteira. Então aparece com isso. Então ele tinha tudo isso. E ele tem uma madrinha que pagou para ele, foi isso? Na época ela teve que dar um dote, né? Para ele entrar no seminário. Aí ela vendeu um pedaço da fazenda, um pedaço da terra, para dar um dote para ele conseguir entrar no seminário. Quando ele entrou no seminário, precisa ver a humilhação que ele recebeu dos próprios seminaristas, dos próprios colegas. Chamavam de beiçudo. Ele sofreu todo tipo de humilhação que a gente possa imaginar, né? No seminário. No seminário. No seminário, antes de ser padre. Porque, gente, se ainda o preconceito ainda até hoje existe, não é? Até hoje existe. Veja isso naquela época. Então, toda a dificuldade para ele ser padre.
Ele parece que ele trabalhava numa casa e aprendeu o ofício de alfaiate. O ofício dele era de alfaiate. E ele chegou para esse professor dele de alfaiataria e falou que queria ser padre. Mas o professor dele desconfiava e falou para ele que era mais fácil uma galinha no acidente. Aí depois que ele tomou o padre, ele chegou perto do alfaiate e perguntou para ele se a galinha dele já tinha nascido dente. Veja bem, ele superou tudo quanto é tipo de preconceito, discriminação, sendo ele negro, naquela época, no período da escravidão negra, se tornou padre, ficou padre e veio para Três Pontas. Ficou para Três Pontas. Aí o pessoal falou, poxa vida, nós queríamos um padre, não negro, por isso. Eles não queriam aceitá-lo, né? Não queria aceitá-lo, porque eles estavam esperando um padre e o bispo mandou um negro aqui para Três Pontas, foi ele conquistou o povo todo, foi isso? Conquistou o pessoal todo e ele dava dinheiro para o pessoal, ele ajudava e tudo mais, sabe, narrações assim de milagres, já em vida, né, Madalena? Milagres em vida, envolvendo o padre Vitor. Então está aqui um pouquinho da história. Eu quero agradecer o Samuel, que está fazendo a parte de filmagem, quero agradecer a Madalena, a Danusa, pela acolhida. Eu estou levando uma relíquia de 3º grau e uma imagem do Padre Vitor para a paróquia Nossa Senhora das Graças aqui de Santa Fé, Paraná, especialmente aqui para a paróquia. Estou levando e eu quero agradecer esta imagem que estou recebendo, porque meus paroquianos vão assistir esse vídeo aqui. Nós é que temos que agradecer, né, a sua presença, foi muito importante para nós. E que o Senhor leve sempre o nome do nosso beato Padre Vitor, o nosso anjo tutelar de Três Pontas. Olha, sabe o que aconteceu comigo aqui? Eles pegaram um crucifixo que Padre Vitor usava para exorcizar, para benzer as casas, benzer os doentes, exorcizar, fazer exorcismo, e pediu para que eu desse uma bênção. E eu rezei, eu peguei, fui mais esperto. Eu fiz tudo para trazer uma bênção para o meu coração, com todo o meu ser, para me abençoar, quer dizer, uma relíquia dele, e essa bênção. E eu desejo que essa bênção estenda a você que está nos acompanhando nesse vídeo agora, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, Danusa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Samuel. Que Deus abençoe então o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Padre Vitor, rogai por nós. Algumas particularidades das dificuldades que o Beato Padre Vitor viveu para conseguir de fato entrar no seminário e ser ordenado padre. Naquela época, não podia entrar no seminário, não era admitido no seminário uma pessoa que tivesse na sua certidão de nascimento apenas a mãe. Porque na certidão de nascimento de Francisco de Paula Vitor estava apenas a sua mãe no seu registro. O pai estava como desconhecido. Isso, para aquela época, era o suficiente para que uma pessoa não fosse admitida no seminário. E depois de admitida, quando a pessoa iria ser ordenada ainda diácono, antes de ser ordenado padre, era necessário que essa pessoa tivesse uma propriedade para apresentar como garantia. E como que um jovem escravo ou ex-escravo poderia ter alguma propriedade? Aqui entrou novamente a senhora Mariana, dando a ele em doação um pedaço de uma fazenda para que ele pudesse apresentar para a cúria como garantia para ele ser ordenado diácono. Uma outra coisa também que foi necessário ser feito pela sua madrinha, pela senhora Mariana, foi de lhe dar a alforria, porque como um escravo poderia entrar para o seminário. E assim, a sua madrinha, a senhora Mariana, também teve essa caridade, de lhe dar a alforria para ele poder entrar no seminário. Aqui nós vemos uma conjuntura de coisas que aconteceram favorecendo ao objetivo de Francisco de Paula Vitor de se tornar padre. E nós podemos tomar isso para as nossas vidas. Nós podemos também ser um pouco mais persistentes, na verdade, nos nossos objetivos, naquilo que Deus escolheu para que nós fôssemos. Porque ali,
estará a nossa felicidade, como foi a felicidade na vida do nosso querido beato Padre Vítor. Não poderia deixar de mencionar a coincidência da data de comemoração do dia do beato Padre Vítor ser exatamente o mesmo dia de São Padre Pio, dia 23 de setembro, que foi o dia da morte desses dois grandes homens, desses dois grandes santos da nossa Igreja Católica.